Angola apoia a concretização da Visão 2050 da SADC. Presidente da República autoriza despesa para a reabilitação e apetrechamento das morgues de Luanda. Boa noite, está no ar o Jornal Cipra. Angola vai continuar a desenvolver ações para a concretização da Visão 2050 da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, que prevê uma região com estabilidade política, social, pacífica e desenvolvida do ponto de vista econômico, de justiça e liberdade para os seus cidadãos. A garantia foi dada pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, quando discursava esta segunda-feira, na qualidade de presidente em exercício da SADC, na Cimeira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no Salão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Esses objetivos, que são específicos da nossa região e também compartilhados pelos nossos parceiros internacionais, serão concretizáveis com um esforço conjugado entre todos, mas com muito menos constrangimentos e obstáculos, se a relação entre a nossa região e a comunidade internacional se desenvolver sem as medidas unilaterais punitivas contra os Estados-membros da SADC, como no caso da República do Zimbábue. Segundo o estadista angolano, a região da SADC fez progressos assinaláveis na implementação das prioridades de cooperação e integração regional delineadas na Visão 2050 da organização e no Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional 2020-2030. Os nossos avanços poderiam ter sido mais significativos e mais expressivos se não tivéssemos que ter lidado com a crise global e outras específicas da nossa região, que nos obrigaram a desviar a nossa atenção das questões centrais sobre desenvolvimento para lhes fazer face. O Presidente da República referiu que as dificuldades de acesso aos recursos financeiros em condições confortáveis para as economias da região representam outro lado do problema, talvez o maior, com que se confrontam permanentemente para realizar projetos essenciais em áreas determinantes para impulsionar o desenvolvimento. Nada do que consta dos planos, objetivos e programas que temos delineado ao longo destes anos poderá ser realizado de forma efetiva e com os resultados positivos que todos pretendemos obter, se não conseguirmos realizar um esforço coordenado, no sentido de eliminarmos os conflitos, a instabilidade, a insegurança e a imprevisibilidade que desencorajam o investimento e retiram aos nossos mercados a credibilidade de que necessita para que os nossos parceiros internacionais investam mais nas nossas economias. João Lourenço sublinhou também a necessidade de implementação da Agenda Internacional das Alterações Climáticas e do cumprimento das promessas de disponibilização de recursos financeiros feitas pelos países desenvolvidos para assegurar, com recursos complementares, o financiamento da adaptação até 2025 para se alcançar o objetivo de recapitalizar o Fundo Verde para o Clima. João Lourenço salientou ainda a implementação da cooperação global, da solidariedade e da ação conjunta para se fazer face aos múltiplos e complexos desafios que o mundo enfrenta atualmente e apelou à Assembleia Geral das Nações Unidas a colocar esses propósitos no capítulo das prioridades da sua agenda para os próximos tempos. As morgues de Luanda, com elevado nível de degradação e deficiente estado técnico devido à sua antiguidade, vão ser reabilitadas e apetrechadas, indica o despacho presidencial número 221/23 de 14 de setembro. Para a execução das obras, o presidente da República, João Lourenço, autorizou uma despesa de 45,3 milhões de euros e a abertura do procedimento de contratação simplificada pelo critério material. De acordo com o documento, as obras visam igualmente ampliar a capacidade de atuação das morgues, incluindo os serviços de apoio em virtude da urgência no asseguramento da continuidade dos serviços funerários e de medicina legal à população.
As obras abrangem a reabilitação e apetrechamento da antiga morgue central de Luanda, junto ao Hospital Josina Machel, a construção e apetrechamento da nova morgue central de Luanda, no município do Quilamba Quiache, bem como as morgues dos municípios do Kazenga e de Viana. O montante autorizado servirá também para a construção e apetrechamento das morgues municipais de Belas, do Icolo Ibengo, da Kisama e o apetrechamento da incineradora do Benfica. O contrato da empreitada vai ser celebrado entre o governo da província de Luanda e o consórcio Macber S.A. e o OPAI Europa Limitada. O Ministério das Finanças está autorizado a proceder à inscrição da despesa no Programa de Investimento Público do OGE 2023 e assegurar os recursos financeiros necessários à implementação dos projetos. E as obras de reabilitação da 7ª Avenida do município do Kazenga, que fazem parte do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM, vão ser retomadas proximamente numa empreitada avaliada em mais de 7 mil milhões de kwanzas. O Presidente da República, através do despacho presidencial número 222, de 14 de setembro, autorizou a despesa e a abertura do procedimento de contratação simplificada pelo critério material para a execução da empreitada de reabilitação no valor de 7,6 mil milhões de kwanzas. O presente despacho surge da necessidade de se concluir este projeto com impacto significativo na vida social dos munícipes residentes naquela circunscrição administrativa de Luanda, na sequência da rescisão do contrato com o empreiteiro Engenho, por incumprimento decorrente de incapacidade técnica do mesmo em levar a cabo a execução da empreitada. Ao governador da província de Luanda é delegada a competência com a faculdade de subdelegar para a aprovação das peças do procedimento e verificação da validade e legalidade de todos os atos praticados no âmbito do procedimento, incluindo a celebração e assinatura dos contratos. O Ministério das Finanças deve assegurar os recursos financeiros necessários à implementação do referido contrato, refere o despacho. A circulação rodoviária na zona do Chimbicato, distrito urbano da Kamama, município do Talatona, em Luanda, será melhorada e mais segura, com a construção de 1,54 quilômetros de vias urbanas, autorizada pelo titular do Poder Executivo, através do despacho presidencial 223/23 de 14 de setembro. A circulação rodoviária na zona do Chimbicato, distrito urbano da Kamama, município do Talatona, em Luanda, será melhorada e mais segura com a construção de 1,54 quilômetros de vias urbanas, autorizada pelo titular do Poder Executivo, através do despacho presidencial 223/23 de 14 de setembro. Atualmente, as vias da zona do Chimbicato encontram-se num estado de degradação acentuada e a sua construção vai custar mais de 2,5 mil milhões de kwanzas. Após a conclusão da empreitada, a circulação de pessoas e bens será feita de forma segura e propiciar o exercício do comércio, além do acesso aos serviços da administração local. O despacho presidencial autoriza e formaliza a abertura do procedimento de concurso público para a adjudicação e celebração dos contratos de empreitada no regime de concessão-construção. De acordo com o documento, o valor do contrato de prestação de serviços de fiscalização da empreitada é de 103,8 mil milhões de kwanzas. Ao Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação é delegada a competência com a faculdade de subdelegar para aprovação das peças do procedimento e verificação da validade e legalidade de todos os atos praticados no âmbito do procedimento, incluindo a celebração e assinatura dos contratos. O Ministério das Finanças ficou com a incumbência de inscrever os projetos no Programa de Investimento Público 2023, bem como assegurar os recursos financeiros necessários para a implementação dos contratos. As reservas internacionais líquidas do país fixaram-se em 14 mil milhões de dólares no final do mês de agosto, o que corresponde a um grau de cobertura de 7 meses de importação de bens e serviços. Os dados foram avançados pelo Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola.
Em conferência de imprensa, o governador do BNA, Manuel Tiago Dias, referiu que o Comitê de Política Monetária decidiu manter inalterada a taxa de juro base em 17% até ao mês de novembro do ano em curso. O Banco Central decidiu, de igual modo, manter a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez para 17,5% e a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez em 13,5%. O governador do BNA justifica a medida com o aumento de preços entre os meses de julho e agosto, que derivou de fatores sazonais e de insuficiência da oferta de bens e serviços, num contexto em que a procura interna mantinha-se reprimida e a taxa de câmbio relativamente estável. Tal decisão assenta ainda no pressuposto de que o comportamento da inflação continuará a ser determinado fundamentalmente quer por fatores sazonais, quer por desequilíbrios entre a procura e a oferta. De acordo com as estatísticas de preços divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, a inflação mensal de agosto registrou um aumento de 2,4%, explicado pela aceleração dos preços dos bens alimentares e dos serviços de educação. Segundo Manuel Tiago Dias, as maiores variações de preços foram verificadas nas classes de educação, com 6,19%, saúde, 2,37%, alimentação e bebidas não alcoólicas, 2,19% e de bens e serviços diversos, com 2,12%. Em termos homólogos, a taxa de inflação situou-se em 13,5% contra 19,78% em igual período do ano anterior. No domínio monetário, a base monetária em moeda nacional registrou uma contração mensal de 0,13%. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Cipra. Amanhã voltamos com mais notícias. Até lá, um abraço e fique bem.